teste. Som. 1, 2, som. Teste. Vê lá se não dá. Um, dois, som. Um, dois, som, som, teste, som. 1, 2, som. Ei, ei. Estás a ouvir? Som, 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 1, 2, som. Ei, ei. Som, 1, 2, som. Sei, ei, ei. Ah, tá.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão de lançamento aqui na UCLA. Hoje temos o lançamento de O Meu País do Sul, de António Bondoso. Mas antes de mais dou a palavra ao secretário-geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho. Muito boa tarde. É da tradição desta instituição que sempre que há uma apresentação com a qualidade e com o mérito que esta tem, eu dirijo umas palavras muito breves e serão mesmo fundamentalmente breves. Antes de mais, para aqueles que vêm pela primeira vez a esta instituição, a UCLA partilha este espaço com a Casa da América Latina, uma vez que a relação com a América Latina é-nos dada pelo Brasil, e com os demais países de língua oficial portuguesa, com a África, mas também com a região administrativa de Macau e com, hoje, cidades que aderiram também à UCLA, como Olivença e Santiago de Compostela. Nós temos 55 cidades, cerca de 20 empresas apoiantes, e, portanto, esta instituição é uma instituição para resposta às iniciativas que ou as associações representativas dos cidadãos dos nossos países, ou então, por mérito individual, como é hoje o caso do Dr. António Bondoso, se predispõem a utilizar, no bom sentido, estas instalações. Eu estou grato pela circunstância de terem escolhido a UCLA para ser aqui apresentada esta obra. Como devem compreender, não tive a oportunidade de ainda a ler, mas ao folhear verifico que o Dr. António Bondoso, que é, aliás, um conhecido investigador de várias áreas do saber, e foi um homem muito preocupado em o transmitir, sobretudo através dos meios de comunicação social, onde trabalhou, quer na rádio, sobretudo, nas rádios, sobretudo, mas também escrevendo, e escrevendo coisas interessantes para todos nós lermos, quer ao nível da poesia, quer ao nível da prosa. Este trabalho que aqui é apresentado e que vai ter a colaboração da Regina, que aqui está também, da Regina Correia, que eu saúdo, mas também do Abílio Neto, que é o quem apresentará, e obviamente do próprio autor, do António Bondoso. Queria referir, portanto, para além destas personalidades, que ao folhear o livro, muito brevemente, à questão de 10 minutos, eu verifiquei, para além da circunstância de já conhecer naturalmente a personalidade que aqui nos traz este livro, que ele procura evidenciar aquilo que é uma força da natureza, que é São Tomé e Príncipe. E é uma força da natureza a todos os títulos, desde logo pelo nível das pessoas que acabaram por ser uma referência, e acabam por ser uma referência obrigatória para todos nós. Ele começa praticamente com uma citação inicial num dos capítulos do Francisco José Tenreiro, que é uma personalidade que marcou não apenas São Tomé e Príncipe, mas todos os povos de língua oficial portuguesa, tal como outros também o fizeram, de São Tomé, que é riquíssimo ao nível da intervenção poética e da intervenção em prosa, e eu conheci alguns pessoalmente e bem, como é o caso da Alda do Espírito Santo, ou a Manuela Margarido, que aliás trabalhou comigo quando eu desenvolvi atividade profissional no gabinete durante 10 anos, e ela também, não durante tanto tempo, mas fui amigo dela e companheiro dela no Palácio do Belém, quando era presidente o Sr. Dr. Mário Soares, também ele ligado a Santo Tomé, mas por outras razões, como toda a gente sabe, porque quando foi determinado o exílio dele, ele esteve em São Tomé. Além disso, quer Água Grande é aqui associado da UCLA, mas também o próprio governo da região autónoma do Príncipe, e temos relações muito estreitas com ambas estas entidades, chegando mesmo recentemente ao ponto do engenheiro Cassandra
que foi governador antes do atual ter sido o presidente da Comissão Executiva da UCLA. Portanto, por todas estas razões, eu não podia deixar de estar aqui hoje, fiz mesmo questão disso. Duas colaboradoras aqui da UCLA tiveram o ensejo de falar com o Dr. António Bondoso, expuseram uma situação e, obviamente, eu não podia deixar de deferir. Além disso, sei que a Regina Correia está presente e que o Dr. António Neto também está, já o referi, e também um querido amigo que é sempre inestimável em termos de solidariedade e que merece muito mais do que aquilo que nós possamos dar, que é o Tonecas Prazer, que está ali ao fundo e que vai abrilhantar também aqui com algumas canções esta sessão. Portanto, queridos amigos, antes de mais nada, obrigado por terem vindo a esta apresentação. Eu, infelizmente, já disse ao Dr. António Bondoso, nos últimos tempos, às vezes sucede isso. Ontem tive sessões de várias natureza de manhã, à tarde e até à noite. Anteontem a mesma coisa e hoje a mesma coisa. E, portanto, não tenho oportunidade de vos acompanhar todo o tempo. Até estou ligeiramente atrasado relativamente à outra, mas não quis deixar de estar aqui. Uma última palavra é devida às colaboradoras da UCLA, que estão sempre aqui prestimosas a ajudar e muitas vezes desinteressadamente, o que é o caso, como é a Carmen Frade, que as pessoas já se habituaram ao nome e já sabem que estão aqui quase sempre, também a Raquel Carvalho, são hoje as duas que estão aqui, mas também quem acaba por depois assegurar a transmissão em online, que é a doutora Anabela Carvalho. São duas, uma Carvalho, Raquel, e outra Carvalho, que é a Anabela. Para além disso, está aqui a doutora Princesa também, que foi, neste caso, quem fez muita diligência para a apresentação desta obra e que eu, obviamente, acolhi. Portanto, muito obrigado por tudo. Ligam-me laços de grande amizade a muita gente de Santo Tomé e Príncipe, de várias origens, desde logo ao antigo Presidente da República, ao Manuel Pinto da Costa, mas também depois ao que se lhe seguiu, ao Trovoada. Portanto, eu tenho um leque de amigos em todos os quadrantes políticos, porque acho que deve ser mesmo assim relativamente à relação que nós estabelecemos para consensualizarmos objetivos comuns e não fazermos da nossa visão do mundo uma visão sectária, sobretudo com os países de língua oficial portuguesa ou marcada por razões ideológicas. Eu realmente não faço isso, nunca fiz, e, portanto, até refiro isto aqui. Aliás, cheguei a escrever até o prefácio da candidatura do Trovoada, quando ele me pediu, que tal como faria em relação ao Manuel Pinto da Costa ou qualquer outra personalidade que se apresentasse e que me pedisse. Muito obrigado, portanto, por tudo. Desejo o maior sucesso à obra e à divulgação dela, e aos queridos amigos que estão aqui, que me perdoem esta impossibilidade de continuar aqui convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora para o primeiro momento musical com Tonecas Prazeres, que também conhece este país retratado no livro. Sei. Alô, som. Ora, boa tarde, meus amigos. Queria agradecer aqui o convite do meu amigo António Bondoso para estar aqui presente nessa apresentação do seu livro.
Eu hoje trago músicas soltas, portanto não há nada assim muito especial. E lembrei-me que, como é que se diz António na nossa língua, no foro? Como é que se chama? De carinho. Tony. Então vamos cantar um Tony aqui para o nosso amigo. Vamos embora, vamos embora. Tony Fada Quintino, Awa Matos Café Luxo do Malien, só com ali Fadian, desce o capô da não sente o culpa dele. Fada Quintino, Awa Matos Café Luxo do Malien, só com ali Fadian, desce o capô da não sente culpa dele. A mim só somente não sei, bunda tudo não sei. Cadê seco tudo força? A mim só que toma aí. Querem cantar comigo? Vamos lá. A mim só somente não sei, bunda tudo não sei. Cadê seco tudo força? A mim só que toma aí. La 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 la. Tanglandi Souffle closson biliwe capiaço dessa mundo da baue só papo piaquacu etila na potafae Magi Tanglandi Souffle closson biliwe capiaço dessa mundo da baue só papo piaquacu etila na potafae popota sombo fela na pensafae a pouco plaquachi kwa messe Legabo Bocata son capia ineso $1 tomato caça pouco Boço catapa fata
Tem agora a palavra a Regina Correia para declamar alguns poemas de António Bondoso. Olá, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Eu gostaria de ter aqui 150 ou 200 pessoas dentro da sala, não é possível. A pandemia obrigou-nos a estas restrições, ainda por cima, usando máscara. Há muita gente que é difícil reconhecer, às vezes, e eu agradeço a todos, sinceramente, do coração, terem vindo aqui assistir a esta apresentação do livro O Meu País do Sul. Já vamos falar dele daqui a pouco, sobretudo porque eu vi e senti a inocência. A parte para onde me levaram tinha luz intensa e um mar de esperança. E tudo ali foi olhado por mim, tão serenamente bem pensado. Fosse aonde fosse, tudo via com perfeita e natural felicidade. É verdade. Foi essa luz que me acordou e me guiou. E eu deixei-me levar pela esperança desse mar imenso. Obrigado por terem vindo mais uma vez. E agora sim, vamos visionar, como queiram, uma intervenção da doutora Teresa Adão, que é a diretora das edições Esgotadas, uma editora que, enfim, com a qual eu já trabalho há uns anos e que fez enfim, um esforço muito grande para ter hoje aqui este livro, O Meu País do Sul. Vamos ver. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Teresa Adão, tenho o privilégio de estar aqui a falar convosco em representação da editora Edições Esgotadas. Eu começo por agradecer a presença de todos nesta sexta-feira à tarde, numa altura em que a pandemia nos continua a teimar e não nos abandonar e que nós temos que estar todos muito atentos. É, aliás, essa a razão, e eu queria começar por dizer a todos que é com profunda pena que eu me encontro a comunicar convosco apenas através deste vídeo. Eu sempre fazia atenção e gosto por estar em presença aqui no lançamento deste livro, que nos enche de orgulho. No entanto, a pandemia ditou que tivéssemos que usar este meio, e ainda bem que temos este meio para usarmos, porque, embora não sendo a mesma coisa e não sentirmos o afeto diretamente de cada um em presença, acho que também conseguimos comunicar através deste meio. Eu queria então agradecer a disponibilidade da UCLA em ter recebido aqui este evento, este lançamento de um livro do Dr. António Bondoso, publicado pela editora Edições Esgotadas. Muito obrigada à UCLA pela disponibilidade. Quero também agradecer ao Dr. Abílio Bragança Neto, que se disponibilizou amavelmente para fazer a apresentação deste livro e que vamos daqui a pouco ouvir com muita atenção. Queria agradecer também à poeta e escritora são tomense, que também tem alguns livros escritos com a nossa editora e é uma amiga e colega de já há muitos anos, que é a Olinda Beja. Agradecer também o facto de ela, pelas razões apontadas, não presencialmente, mas por ter também, através de um vídeo,
ir participar neste evento através de um vídeo que prova que não quis deixar passar o evento sem se associar. Depois, um agradecimento muito especial ao nosso autor, o Dr. António Bondoso, que é um autor que nós acompanhamos já de alguns anos esta parte. É aquilo que se pode chamar um autor repetente, é um autor que já tem 4 livros, este é o 5º livro editado connosco. Porque o 5º, não é por ser o 5º, é porque o último é sempre o melhor, mas desta vez é mesmo, e eu quero explicar porque é que, no meu entender, todos os livros que o Dr. António Bondoso escreveu connosco nos enchem de orgulho, mas este é um livro especial. E os senhores, quando lerem o livro, vão certamente concordar comigo. O Dr. António Bondoso é um homem que não nasceu em São Tomé, mas é um homem que respira São Tomé, e São Tomé está-lhe alojada por baixo da pele. E este livro, em particular, o Dr. António Bondoso, quem tem acompanhado o percurso literário dele, percebe que é um homem de intervenção, é um homem que não deixa que as coisas lhe passem ao lado, é um homem que tem sempre uma palavra a dizer e tem que ele participar, arregaçar as mangas e participar naquilo que nós entendemos como o estabelecimento da democracia. E, portanto, geralmente o que ele escreve é nesse sentido. No entanto, este livro, O Meu País do Sul, é um livro que tinha que ser escrito. O Dr. António Bondoso, eu aliás já lhe disse isto pessoalmente, pode escrever mais livros, mas este é o seu livro. Este é o livro de António Bondoso. É o livro. E porquê? Porque ele verte nesta obra aquilo que ele chama da sua terra. Esta obra transpira a São Tomé. Esta obra é São Tomé e é a maneira como este homem pode ser considerado ou não como colono, têm que ler o livro para perceber a opinião dele, e portanto é a maneira como este homem viu e vê São Tomé e aquilo que ele deve a São Tomé. Eu devo dizer que, por também influência da Olinda Beja e do Dr. António Bondoso, despertaram ambos em mim uma grande curiosidade de conhecer São Tomé. E agora que eu já estive em São Tomé, eu posso dizer que São Tomé é isso tudo que eles dizem. São Tomé é tudo o que se pode ler no livro do Dr. António Bondoso. Portanto, até por isso, ainda bem que este livro saiu, porque se eu, que tive apenas o privilégio, digamos assim, de passar 10 dias ou 12 dias em São Tomé e me revejo em tudo o que o Dr. António Bondoso diz no livro, certamente, e na assistência estão pessoas que nasceram em São Tomé, que viveram em São Tomé, essas pessoas vão certamente vibrar ainda mais com o livro. Portanto, uma palavra de agradecimento enquanto representante da editora Edições Esgotadas, pelo Dr. António Bondoso nos ter confiado a responsabilidade de um livro, porque eu percebo que o carinho especial que o senhor tenha por este livro, portanto é preciso confiar numa editora para lhe entregar esta sua obra. E depois eu quero também agradecer-lhe como cidadã do mundo, quero agradecer-lhe estas letras, estas frases, estes pensamentos, estas suas vivências e experiências que o senhor deixa aqui plasmadas e registadas para a posteridade num livro, porque é muito importante perceber-se a sua perspectiva de São Tomé, e aliás o senhor, perspectivando sempre o livro como seu, ou seja, a narrativa como sua, uma narrativa da primeira pessoa, o senhor procura percorrer
a história de São Tomé e não se esquece também da história das figuras culturais que muito contribuíram e continuam a contribuir para fazer de São Tomé também uma terra de cultura. E pronto, muito obrigada a todos pela vossa presença e espero que gostem de ler o livro. Obrigada. De Francisco José Tenreiro, o poema Mãos. Mãos que moldaram em terracota a beleza e a serenidade do Ifé. Mãos que na cera polida encontram o orgulho perdido do Benim. Mãos que do negro madeiro extraíram a chama das estatuetas olhos de vidro e pintaram na porta das palhotas ritmos sinuosos de vida plena. Plena de sol, incendiando em espasmos as estepes do sem-fim. E nas savanas acaricia e dá flores às gramíneas da fome. Mãos cheias e dadas às labaredas da posse total da terra. Mãos que a queimam e a rasgam na sede de chuva, para que dela nasça o inhame, alargando os quadris das mulheres, adoçando os queixumes dos ventres dilatados das crianças. O inhame e a matabala e o inhame. Mãos negras e musicais, carinhos de mulher parida, tirando da pauta da terra o oiro da bananeira e o vermelho sensual do andim. Mãos estrelas, olhos noturnos e caminhantes no quente deserto. Mãos correndo com o armatã, nuvens de gafanhotos livres, criando nos rios da Guiné veredas verdes de ansiedades. Mãos que à beira do mar deserto abriram cano à atração dos camelos da aventura. E também Tombuctu e Sokoto e Zária e outras cidades ainda pasmadas de solenes emirs de 1000 e mais noites. Mãos negras que em vós estou pensando. Mãos Zimbábue ao largo do Índico, das pandas velas. Mãos Mali, do sono dos historiadores da civilização. Mãos Songhai, episódio bolorento dos tombos. Mãos Gana, de escravos e oiro, só agora falados. Mãos Congo, tingindo de sangue as mãos limpas das virgens. Mãos abissínias levantadas a Deus nos altos planaltos. Mãos de África, minha bela adormecida, agora acordada pelo relógio das balas. Mãos negras que em vós estou sentindo. Mãos pretas e sábias, que nem inventaram a escrita, nem a rosa dos ventos, mas que da terra, da árvore, da água e da música das nuvens beberam as palavras dos corás, dos quiçanges e das timbilas, que o mesmo é dizer palavras telegrafadas e recebidas de coração em coração. Mãos que da terra
da árvore, da água e do coração tantã, criastes religião e arte, religião e amor. Mãos, mãos pretas, que em vós estou chorando. E agora dou. É? Não. E agora dou a palavra e, enfim, o instrumento, o microfone ao Abílio para apresentar-nos para nos apresentar a sua leitura deste livro. Obrigado, Abílio. Obrigado eu pelo convite. Agradecer a todos por estarem aqui em tempos muito complicados para todos, e dizer que é de facto uma honra poder interagir convosco através do António, ainda por cima, e como dizia bem a sua editora, usando provavelmente a sua mais profunda obra, para não dizer a melhor. Fica sempre muito mal em frente ao autor dizer que essa é a sua melhor obra, mas eu espero que a próxima seja ainda melhor que esta, portanto não estou na mesma expectativa que a editora. Mas indo ao livro, o livro é fundamentalmente O Meu País do Sul, é um livro de memórias atípicas, de memórias de um homem que também ele se propõe como atípico. É um livro onde cabe todo o país, o dele, que também é o meu, e já explicarei, aliás, já tive a oportunidade de explicar porque é que eu considero o António Bondoso um São Tomense, tão São Tomense quanto eu. Um livro no qual cabe todo São Tomé e Príncipe dele, do António Bondoso. É um livro que está escrito fundamentalmente em duas partes. Uma primeira, que é, digamos que uma resposta, uma tentativa de resposta identitária contra a corrente, do identitarismo, enfim, que vivemos nos dias de hoje, e dá bem a noção de como pode ser heterodoxo uma compreensão da nacionalidade em muitas pessoas e em muitos de nós. A segunda parte, muito interessante também, que é Uma Ilha Coração. Portanto, estamos aqui com um livro de memórias com duas partes mas mesmo muito distintas, mas que têm o condão de refletir tudo o que o António pensa, sente e vive o nosso país, que é São Tomé e Príncipe. E logo no início, na introdução do primeiro livro, de Porque Fui um Colomba, ele diz muito sobre a sua proposta de aceitação da sua condição, dizendo logo na introdução quem sou e o que nunca serei no meio de tanta gente ilustre. Esse é um statement forte e que é o início para se compreender e para ele nos dar a compreender a heterodoxia da sua santomensidade. E daí, para tudo o resto que vem a seguir nesse primeiro livro, o António vai de diversas formas, em diversos estilos, indo buscar a toda a gente que é significativa e significante na cultura e na construção cultural do país, com isso quer dizer da santomensidade, e falo de forma clara, deixando também em aberto a possibilidade de outros contribuírem para essa construção, para a qual ele se disponibiliza a contribuir com a sua obra. Quer se lhe considere São Tomense, quer se não lhe considere São Tomense. Eu, naturalmente, que sou um nacionalista constitucional, isto é, obviamente, uma afirmação formal, mas sou, mais do que isso, um constitucionalista agora tranquilo, não tenho problemas nenhuns em ter como São Tomense
também, e volto a repetir, o António Bondoso, que em determinado momento diz isto: eu sei quem sou quando me escrevo palavras que outros não entendem e que nasceram no pico do sol do meio-dia. Eu sei quem sou na ilha que me cerca quando beijo as águas do mar todo e a sede me consome os lábios ressequidos. Isto é uma espécie de assunção física, e mal li, senti também, assunção física da compreensão de uma terra que é efetivamente nossa. Essa sensação de que no mar está muito daquilo que nós temos vindo a ser, mas mais do que estar muito daquilo que nós temos vindo a ser, está toda a nossa incomunidade física na relação connosco dentro do nosso país, mas mais incómodo ainda do que isso, na relação com outros fora do nosso país. Sendo os outros colomba ou não, sendo os outros colonos ou não, sendo os outros necessariamente, estando nessa condição, contribuintes para a nossa criolidade, uma criolidade que em determinado momento não soubemos assumir em pleno, mas que hoje estamos condenados a fazê-lo para nos distinguir melhor de qualquer outra, primeiro, criolidade, mas mais do que distinguirmos de outras criolidades, distinguirmos efetivamente dos outros no exercício de nacionalismo tranquilo, como eu entendo e como eu proponho, e como eu me proponho viver a minha santomensidade. A seguir, a propósito de Colomba, António Bondoso, de uma forma descomplexada, como só ele consegue fazer, e também de uma forma tranquila, que a mim me reconfortou, disse o seguinte: fui Colomba, graças a Deus, e numa terra que ele escolheu para lá colocar tudo o que era essencial à vida, no princípio de todas as vidas. Confesso não ter uma explicação lógica para ter ido parar ao paraíso, talvez o acaso da imigração, talvez o chamamento dessa ilha coração, quase no meio do mundo. Primeiro foi o mar, depois foi a terra, voltou a ser o mar e sempre a terra e as pessoas. Todas as que eu via, a cada hora, a circular pela terra, sempre à beira do mar. O à beira do mar aqui diz muito. O à beira do mar aqui até tem algo de digital hoje. Quem acompanha o António Bondoso nas redes sociais vê que todos os dias ele tem qualquer coisa para dizer ou para escrever sobre São Tomé, ou para reagir até só sobre São Tomé e Príncipe. Mais próximo ele não pode estar. Ele está muito mais próximo do que eu até no digital. Que consigo passar dias inteiros sem sequer interagir com a minha santomensidade no digital, e ele consegue estar quase que no cotidiano a fazer essa interação. Essa interação que é uma interação, digo eu, sempre a pensar no distante, na distância que o mar dá a qualquer ser ilhéu, como eu sou e como ele é, aqui sim, em parte, porque Trás-os-Montes também tem muito pouco de ilhéu, vamos lá ser claros e sinceros. É assim o meu país do Sul, que nasceu verde em mar azul, cuspido acima do mar, e se espalhou pelo Golfo e modelou ilhas densas de mistério e de beleza. Sempre um olhar, sempre a fazer statements sobre si, sobre o devir incontrolável, sobre a história das ilhas, sobre a santomensidade, sobre construções culturais, destruições totalitárias, desconstruções necessárias, continuidade e descontinuidades de um país que o António Bondoso vai seguindo, e nós com ele vamos também seguindo a nossa maneira. António Bondoso impõe essa sua maneira de ser são-tomense, deixando claro que ele tem muito a dizer sobre a nossa cultura e sobre a diversidade que ela significa e que ela significou e que ela vai continuar a significar. Ele faz um drop name absoluto dos fazedores de um país, nomes que são nomeados por nós todos, nomes que são nomeáveis por alguns de nós, nomes esquecidos, nomes olvidados e nomes boicotados. Todos esses nomes que fizeram e têm feito a cultura de São Tomé e Príncipe estão aqui nesta obra e têm uma palavra de análise, de reflexão, curta, longa alguns, a mais longa talvez Francisco José Tenreiro, talvez em homenagem ao seu 100º aniversário, que seria este ano, mas não deixa de falar, de referenciar São Fachico, Costa Alegre,
Almada, também muito referenciado, Viana da Mota, Manuela Margarido, Marcelo da Veiga, Pascoal Vilhete, Sumarque, Tomás de Medeiros, Alda, Tenreiro, Mário José Domingos, também muito bem referenciado e justamente referenciado, porque nós raramente o reivindicamos para a nossa cultura e temos que o fazer. Sacramento Neto. Isso toda a gente do antes. E depois há a gente do antes hoje. São Olinda, Bragança, Lúcia Amado, Carlos Espírito Santo, Rufino, Aito, Frederico, João Carlos Silva, Inocência, Francisco Costa Alegre, Maria José, Aldina, Conceição Beirão, Nazaré, Carlos Neves e outros. Esses são os de antes e os de hoje, digo eu. E depois também faz referências aos de hoje, ao Hélio, ao Orlando, ao Luís Viegas e a uma série de outros novos autores que dão bem a noção de como ele está atualizado e está dentro da cultura e dentro dos fazedores da cultura de São Tomé e Príncipe, de ontem, de hoje e de amanhã, diria eu. Mas é aqui no amanhã que eu coloco a grande interrogação. Porque todos estes nomes que eu mencionei estão a fazer obras, estão a fazer cultura são-tomense, estão a criar a santomensidade. Mas preocupa-me que, olhando para o futuro, que eu não veja novos historiadores são-tomenses, não vejo novos sociólogos são-tomenses, não vejo novos fazedores de cultura enquanto criação, refiro-me nomeadamente à literatura, e literatura da boa e segura e de qualidade, não estou a ver aparecerem muito mais são-tomenses a fazê-lo. Isso é uma grande preocupação. E no próprio livro e no próprio Meu País do Sul, o livro de António Bondoso, essa preocupação em saber o que se vai passar com o país a partir deste momento, em que estamos claramente num momento de transição, entre aqueles que eram os antes de hoje e aqueles que são hoje de hoje, mas que são cada vez menos, e a produzir cada vez menos também, e a produzir com menos qualidade também, de uma forma geral, e essa preocupação tem que ser uma preocupação do país para nós termos muitas mais leituras sobre o país. Aí também a importância da obra do António Bondoso. Para não me alongar muito, vou dizer o seguinte, que tem muito a ver com aquilo que me mais sensibilizou na leitura deste livro. Foi a relação que o António Bondoso estabelece com a minha cidade, com a nossa cidade, com a cidade de São Tomé. É o momento mais triste do livro, porque está toda a memória de como a cidade está construída, como a cidade foi visionariamente criada para ser como ela era e nunca para ser aquilo que ela está a ser e que ninguém consegue saber o que vai ser no futuro. E a verdade é que é muito fácil compreender a evolução da cidade de São Tomé a partir desta obra, mas também é muito fácil compreender que nós estamos a desistir daquele espaço que, mais do que ser só um espaço urbano, é e sempre foi um espaço de cultura não propriamente da produção cultural, mas das memórias pessoais e das memórias partilhadas, se assim quisermos dizer. É esta cidade, mesmo que num tempo outro, também Rufino Espírito Santo clama de volta no poema Quero ver as marcas dos pés calços e o suor no asfalto das minhas correrias, no jardim de sua secreta, os nossos gritos. Mas esse poema não significa um desejo de retorno ao passado. Isso é importante. Como explica o autor, ele só expressa a vontade de reaver uma cidade orgulhosa, mas ferida, que vem clamando dos seus mais atenção e mais carinho, quem sabe, recorrendo aos sentimentos que ela provocou em nós, a ligação umbilical com que nós temos relativamente a ela, quem sabe ela encontra em todos mais carinho e mais amor, de forma que justos, com dedicação e esforço, lhe devolvamos a sua alegria e a beleza que ela bem merece. Isto é o momento mais triste desta obra, é o momento que mais me obrigou a ter que olhar para a cidade de São Tomé e pensar efetivamente naquilo que nós estamos obrigados, todos,
a tentar fazer dela e a tentar refazê-la para que ela tenha efetivamente um futuro. E a verdade, e eu aqui tenho que deixar esse parênteses, a verdade é que o que está a acontecer neste momento na cidade preocupa porque fundamentalmente não existe uma visão dela, não existe uma visão daquilo que ela pode ser e não existe ninguém a pensá-la noutros termos, que não só como uma espécie de centro comercial onde se vai comprar e depois se regressa não se sabe aonde e deixa-se aquele espaço no mais puro abandono, sem que nele haja vida que consiga viver ali 24 sobre 24 horas. Obrigado, António, por esse carinho pela nossa cidade. Esse primeiro livro termina de forma genial, com um poema corrido dedicado a São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, ou um poema corrido. Uma ligação sem igual, que não tem ponto final, antes de exclamação, por ordem de coração. É um poema medido, bem pesado, ponderado, é um poema corrido de esperança, que faz sentido, é um desejo de tamanho de uma forte dimensão. E são palavras fortíssimas, que ditas por mim parecem patéticas, mas que se fossem ditas ali pelaquela senhora que ali está, seria a coisa mais sublime do mundo, com toda a segurança. Mas eu não tenho jeito nenhum para isso. Ela tem todo o jeito do mundo e, enfim, eu tenho que me penitenciar por ter assassinado esse poema corrido do António Bondoso. Peço desculpas a todos. O livro 2 é muito mais fácil de abordar. Uma ilha coração. Começa assim, no dia em que eu cheguei à ilha. No dia em que eu cheguei à ilha é uma frase ambígua, que tem muito que ver com o dia que ele chegou pela primeira vez à ilha, mas também tem muito que ver com o seu regresso à ilha. Portanto, são dois momentos. O primeiro encontro e o reencontro com essas ilhas, depois de sair, depois de ter saudades dela, depois de estar na Europa por longo tempo, regressar e voltar outra vez a trabalhar a sua memória, a trabalhar o seu lugar daquele espaço, que é o espaço que ele reivindica legitimamente como seu. E é aqui que entra toda a grande literatura, peço desculpas, António, mas eu tenho que dizer isso, do António Bondoso. É puro lirismo, pura magia do lirismo mágico, laivos de simples autobiografia típica, manda a fauna das ilhas, manda a fábula, manda o golfinho, a tartaruga, mandam o pantufo e a santana, que o António Bondoso agarra nesses dois animais e com eles, e juntamente com eles, vai revisitando todos os cantos de São Tomé e do Príncipe, num exercício enfabulatório que não deixa ninguém insensível, mas falo também com um posicionamento de visão, de futuro e político, se quisermos, relativamente àquilo que ele considera poder vir a ser a sua forma de entender aquilo que esse grande país, que é o nosso, pode vir a ser. E aqui tocou-me que o António recorresse a essa fábula para quase que vender o turismo são-tomense, vender a biosfera são-tomense, vender a ecologia são-tomense, vender uma ideia de país, uma ideia tranquila de país, uma ideia sustentável de país, sempre tendo uma tartaruga e um golfinho a acompanhá-lo no seu regresso a São Tomé e Príncipe. Ele entra pelas ONGs que fazem um trabalho muito meritório, aquelas que fazem esse trabalho meritório, ele realça-as. Ele traz também o nome de investigadores sociais e também de economistas e mistura-os nessa fábula, sempre apontando no sentido de uma visão sustentável e ecológica e equilibrada para São Tomé e Príncipe. Está aqui muita gente, estão aqui muitas referências, está aqui, efetivamente, uma ideia inspiradora para criarmos uma história, uma narrativa, essa coisa do storytelling que agora está muito na moda, para a promoção
do turismo de São Tomé e Príncipe. Eu tenho esse lado muito pragmático, que mesmo estando a olhar para uma fábula, continuo a conseguir pensar nela como algo que possa ser projetável do ponto de vista material e económico, se quisermos, mas até essa preocupação está aqui nessa fábula, nessa magnífica fábula que termina o livro, que é a Ilha Coração, não a ilha no coração ou do coração, mas a Ilha Coração, do António Bondoso. Não digo mais nada, leiam o livro, que o livro é de facto muito bom, mas antes de eu terminar, quero dizer ao António que nunca tenhas dúvidas sobre a tua santomensidade. Não precisas de ser um nacionalista constitucional, como eu defendo, mas és já um nacionalista tranquilo, e isso tranquiliza-me. Obrigado. Passamos agora para o segundo momento musical, com Tonecas Prazer. Som, sei. Alô, alô, som. Então vou cantar aqui um tema do ontem, ou antes de ontem. Muito lá atrás, como disse aqui o Abílio. Eu acho que nunca ouvi essa música assim na rádio. Deve ter ouvido os conjuntos a tocarem. Se alguém souber e tiver o áudio e quiser me enviar, agradeço. Okay? Simbora. La sala e unde chigola kutoke o sambe nunca ter paciência pepo na tende conversa problema libelinha lenta sala e unde chigola kutoke o sambe nunca ter paciência pepo na tende conversa problema não fla isca doje só com samole de piche la sala e punde chigola kutoke o same nunca te paciência pepo na tende conversa problema não fla isca doje só com samole de piche
nova moca. We fez caba poção. Baby fenali o presente. Bebam junta comigo. Pai nem por fé poginha. Agora quando nós caber. C'est ça la poção. As caso que comum. As capaleco boca. Ma fala na body flafa mai. Bobe kwa kubogolo. Ma fala na body flafa mai. Ma fala sa zagedi boca. Bobe kwa kubogolo. Ma fala sa zagedi boca. Yeah yeah yeah. Kelelele. Passamos agora para mais uma intervenção de Regina Correia. Agora cumpre-me cumprimentar as pessoas. Boa tarde a todos. Foi uma honra estar de novo com palavra de gente tão ilustre de São Tomé. Poder dar alguma voz, a minha humilde voz, a estes magníficos poetas. Cumprimentar, agradecer, portanto, o convite do amigo e grande poeta e escritor António Bondoso, investigador. Parabéns pela apresentação, Dr. Abílio, e muito obrigada pela generosidade da voz, e ao Tonecas Prazeres também um abraço, e aos grandes amigos que estão aqui, muitos deles. Da nossa Olinda Beja, eis-me aqui. Estou aqui a contar-te dos caminhos que percorro, velhos, estreitos, esventrados, caminhos de sulcos e de cabras, onde nossos avós colheram pão de codeadura. Estou aqui, a contar-te dos cheiros doces e acres dos frutos tropicais, cheiros que se foram confundindo no sangue que se afundou em docas e mares, mas emergiu mais vermelho que o chão da nossa terra. Estou aqui inteira, viva, irrequieta, como pássaro que acasala no equilíbrio de um ramo, e como tu, quero ferir os meus pés no lençol de pedras que atapeta o obo, inundar de algas azuis o corpo refletido no espelho das calemas. Estou aqui para escutar o vento no zinco dos casebres e exorcizar os medos que vagueiam na linguagem do povo. Estou aqui, como tu, borboleta tricolor que pousa no eco das muralhas e morre a ouvir histórias de um país calcinado. Antes da intervenção do autor, António Bondoso, passamos o vídeo da Olinda Beja. Olá, António Bondoso. É com imensa alegria que te venho felicitar por este teu novo livro, O Meu País do Sul. Só pelo título
Este livro vale tudo quanto tu possas imaginar. E quanto nós, os teus futuros leitores, visto que eu também ainda não li, nem só vi o anúncio do livro, te possamos desejar, porque aquele sentimento que tu tens pela terra, pela ilha onde tu viveste tantos anos, que tanto amas e sempre amaste, vale tudo. Aquele é o teu país do sul. Não interessa se lá nasceste, se não nasceste. Nós amamos um país, não é só por lá termos nascido, mas é por lá termos vivido. Por lá termos, como tu, deixado a tua meninice, a tua infância, a tua juventude, a tua idade adulta. Eu acho que tu és um verdadeiro São Tomense e desejo que este livro seja lido por todos os São Tomenses que estão na diáspora, por todos os São Tomenses que estão na terra, na nossa terra. Não é só minha nem tua, é a nossa terra. Desejo-te as maiores felicidades para este teu país do sul. Meus parabéns. Agora a palavra António Bondoso. Obrigado, Olinda Beja. Eu peço desculpa pelas condições. Era uma questão de estar ao ar livre e o vento naturalmente estava a soprar forte nesta altura em que a Olinda Beja gravou estas palavras simpáticas. No fundo, o que ela disse foi muito do que disse aqui o Abílio também há pouco. E, portanto, eu agradeço-lhe esta generosa intervenção nesta sessão que eu sinto muito, com muita alegria. Estou aqui hoje perante muitos amigos. Esta questão da máscara é uma questão terrível, porque há pessoas que eu estou a ver aqui, enfim, para além do problema das luzes, não é a máscara que me impede muitas vezes de reconhecer amigos que estão na plateia e que eu, enfim, peço desde já desculpa se por acaso passei e não cumprimentei ou tive menos atenção para com essas pessoas. Eu agradeço muito, portanto, à UCLA, não é? Esta possibilidade. Há pouco tivemos aqui a presença do Dr. Vítor Ramalho, a quem eu agradeço imenso as palavras generosas que ele proferiu. Agradeço à equipa da UCLA, que foi inexcedível no apoio e na possibilidade que me deu de vir aqui hoje apresentar e estar aqui convosco. Portanto, é uma alegria imensa ver esta sala, mesmo em tempos de pandemia, repleta, e isso para mim é muito bom. Refiro-me à Carmen, à Raquel, à Anabela e à Princesa, que foi, digamos, o primeiro contacto que eu tive com a UCLA relativamente a esta questão, foi feito através da minha família, Milé Albuquerque Veiga, que me indicou a Princesa, que eu não conhecia e que fiquei a conhecer e enfim, não tenho palavras para agradecer a sua intervenção para que esta sessão pudesse acontecer hoje. Agradeço imenso ao Maomé Smith e à Associação de Mulheres São Tomenses, a Menon, que tem desenvolvido um trabalho fantástico na diáspora em Portugal, nomeadamente em nome de todas, à Fatinha Vera Cruz, enfim, que é quem hoje está à frente da direção, e depois agradecer à Regina a brilhante colaboração no dizer dos poetas ilustres são-tomenses. Enfim, quem já teve a oportunidade de folhear o livro tem muitas referências culturais e todas elas fortíssimas, mas foram sobretudo aquelas que me marcaram mais. Depois, ao Tonecas,
prazeres que é sempre um prazer enorme ouvi-lo tocar. Eu conheci o Tonecas em Macau, já lá vão muitos anos, e estava com a minha mulher no Clube Militar de Macau. Estava o Tonecas a trautear umas músicas, nem sequer era em forro, em língua forra. Era em português normal. Estava a trautear uma música. Eu disse à minha mulher: este rapaz é de São Tomé. E errei por pouco. Errei por pouco porque ele de facto não é de São Tomé, mas é do Príncipe. Pronto, foi assim que eu conheci o Tonecas. Já lá vão umas 2 dezenas ou mais de anos. E espero que a gente se continue a ver ainda por muitos mais. Muito obrigado por teres vindo também. E depois a intervenção fantástica do Abílio, que teve que conjugar o papel com o microfone e isto. Houve uma altura em que ainda estive para segurar no microfone, para ele poder ter mais tranquilidade naquilo que estava a dizer, e eu agradeço-lhe imenso as palavras. Não é uma novidade esta intervenção sobre a minha pessoa vinda do Abílio. É uma repetição já de há algum tempo, e que aliás eu até faço referência nela aqui neste livro, e portanto fico muito grato ao Abílio, e foi para mim uma honra grande, podes querer, ter-te aqui hoje para fazer a tua leitura deste livro, e fizeste uma leitura corretíssima. É exatamente aquilo que eu pretendo com este livro. O que é este livro para mim? Este livro está carregado de simbolismos. Desde logo a capa e a contracapa. O simbolismo ambientalista, que portanto, foi uma das facetas que ele o simbolismo está aqui neste imbondeiro caído na Lagoa Azul. Porquê? Porque a extração de areias é um problema. A extração de areias é um problema. E o imbondeiro não caiu por força apenas do vento. Não é? Poderá ter caído por muitas outras razões também, mas caiu por este problema ecológico que é preciso defender. E depois, a canoa. A canoa é simbólica para mim porque é o meu desejo de voltar sempre à terra. E para isso, enfim, hoje não se viaja de canoa, mas viaja-se de avião, mas esta canoa para mim era suficiente para voltar a São Tomé. Conheço outras situações que foram terríveis, mas eu espero que a minha canoa me possa conduzir de novo a esta terra que eu tanto gosto, tanto amo. E depois, lá dentro, no miolo, há várias, o Abílio referiu muitas, e referiu a questão do Água Grande, e esse é outro ponto de referência simbólico deste livro. Tem a ver mais com o passado. Não sei se hoje será como foi no passado, não faço essa, não quero entrar por aí, mas no passado o rio Água Grande dividia a cidade exatamente na margem direita as elites, na margem esquerda os colonos de segunda. Eu posso falar nisto à vontade porque eu até estive nas duas situações. Em algumas alturas da minha vida, portanto, vivi também na margem direita e não era da elite. E, portanto, este rio Água Grande, para além de me trazer a memória simbólica, também ela, da Alda Espírito Santo, quando diz que mataram o rio da minha cidade, esse mataram o rio da minha cidade tem muito a ver mais, não é só o rio, é o país, é a cidade e é o país.
E por isso é que eu fui buscar o Rio Água Grande e levou-me... Fui buscá-lo por uma não só por esta razão, mas depois levou-me a estender esse capítulo, porque apareceu-me nas redes sociais, a que o Abílio fez referência, apareceu-me a questão do rio ter sido, em tempos que ninguém consegue precisar, ter sido desviado do seu curso normal para desaguar onde ele hoje desagua. E eu tentei investigar o máximo que pude e não consegui encontrar nenhuma indicação válida para esse desvio do curso do rio. E, de facto, não me parece que ele tenha acontecido. O rio está assim porque a única coisa que eu descobri com os princípios, o princípio do assentamento da cidade, já este rio estava na condição em que está hoje. Exatamente naquela posição. A questão que foi referida por São Tomense, um diplomata de carreira, o Fernando Simão, foi referida enfim, mais como que uma lenda, podemos dizer assim, porque não há razões, como eu digo, não existem razões, embora o Alcídio Montoya, por exemplo, tenha feito referência à questão das cheias, e que, portanto, a zona ali seria muito pantanosa e, portanto, as cheias são naturais. Não me parece que seja esse o motivo das cheias de hoje, mas não encontrei nenhuma razão válida para além de que esse estudo a que eu fui buscar, que eu fiz referência e que a autora foi muito simpática em me proporcionar, inclusive, as imagens, as figuras, digamos, originais do seu trabalho, um trabalho da arquiteta Teresa Madeira. Portanto, a cidade nasceu ali exatamente como ela está hoje, ainda com o rio a desaguar naquela posição. Eu não quero com este livro dar, enfim, hoje e no livro, não quero dar lições ou vender o conhecimento, vender entre aspas. Estou aqui para vos oferecer apenas emoções. E isto vale o que vale, mas são as minhas emoções, claro. São emoções que não são superficiais. Não é daquelas emoções de quem viaja e está uns dias em São Tomé, como há pouco ouvimos aqui a doutora Teresa Adão dizer. Não são estas emoções que eu transmito neste livro. O que eu quero significar aqui é... São muito mais profundas, estas minhas emoções são muito mais profundas. Não é daquele género também, não é apenas dos novos viajantes, mas no meu tempo, aqueles jovens que, por alguma circunstância familiar, iam para São Tomé para fazer um serviço militar tranquilo, para não ir para a Guiné ou para Angola ou para Moçambique. As minhas emoções não são desse tempo, nem têm nada a ver com esses jovens. Eu não critico essa ida dos jovens para cumprir o serviço militar lá, porque era um serviço militar tranquilo, não é? E, portanto, eu não critico isso, mas as minhas emoções não são essas. As minhas emoções vêm, se eu posso assim dizer, vêm do berço. Eu fui ali plantado, bebé, 3 anos de idade, e isto marcou-me, quer dizer, a casa para onde eu fui viver e a rua para onde eu fui viver quando lá cheguei, não tinha nada. A estrada era de barro. Não por acaso eu coloco neste livro uma fotografia
onde eu estou com o pai e uns amigos do meu pai, exatamente na construção de uma estrada, que era a estrada da costa, em direção às Neves. Não sei precisar agora em que sítio é que foi tirada, mas deve ter sido ali por alturas de Guadalupe, um pouco antes da Lagoa Azul ou por ali. Não posso precisar bem esse local. Mas e eu estava praticamente, enfim, e andei no mato muitas vezes descalço. E isto é que estas é que são as minhas emoções. Não foi chegar lá já em forma adulta, não. Vivi lá, cresci lá, aprendi lá, aprendi tudo. Tudo aprendi, a minha formação foi feita ali. E aprendi com colegas mais velhos, que alguns deles estão aqui hoje, como é o caso do Elvide, com a Milé, né? com outros, sei lá, muitos amigos. Aprendi muito com todos, não só com os naturais de São Tomé, não só com os meus familiares, não só com os tais que iam para São Tomé para fazer um serviço militar tranquilo. Está-se a ouvir mal o que eu estou a dizer? Bom, e portanto, o que eu quero dizer com isto é que não renego, nem rejeito, e assumo totalmente a minha, se posso dizer assim, mesmo sem aspas, a minha africanidade. A insularidade, ela está presente ali, sempre, no livro. A minha africanidade é isto que eu quero transmitir. Pego aqui na possibilidade que me dá Nkrumah nas suas palavras. Nós não nascemos apenas em África. A África nasce em nós. E comigo foi assim. A África nasceu em mim. Embora eu não tenha nascido lá, mas a África nasceu em mim desde os 3 anos de idade. E eu agradeço a vossa presença, e agradeço, enfim, mais uma vez a todos terem vindo aqui, e vamos caminhando para o final desta apresentação, deste evento, ouvindo mais um poema da Regina Correia. Da Regina Correia, que vai dizer um poema de Conceição Lima. Já agora. Só para referenciar, a Conceição Lima é uma jovem. Eu digo sempre que é uma jovem, porque foi assim que eu a conhecia jovem, exatamente. E conhecia numa situação de transição da política são-tomense, portanto, da transição do Partido Único para o chamado regime pluripartidário ou multipartidário. Era ela uma jovem jornalista, estava a começar. E eu conhecia porque fui a São Tomé efetuar a reportagem para a RDP sobre fazer a cobertura das eleições presidenciais de 1991. E foi aí que eu a conheci, e a partir daí nasceu uma amizade, enfim, duradoura, e que eu tenho muito respeito por esta jovem que depois correu o mundo e se formou em Londres e trabalhou em Londres, na BBC de Londres, e portanto é uma jovem, é uma poetisa com um valor extraordinário. Vamos ouvir. Afro-insularidades. Deixaram nas ilhas um legado de híbridas palavras e tétricas plantações. Engenhos enferrujados, proas sem alento, nomes sonoros, aristocráticos e a lenda de um naufrágio
nas 7 pedras. Aqui aportaram vindos do norte, por mandato ou acaso ao serviço de seu rei. Navegadores e piratas, negreiros, ladrões, contrabandistas, simples homens rebeldes, proscritos também, e infantes judeus, tão tenros que feneceram como espigas queimadas. Nas naus trouxeram bússolas, quinquilharias, sementes, plantas experimentais, amarguras atrozes, um padrão de pedra, pálido como o trigo, e outras cargas, sem sonhos nem raízes, porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso. Todas as mãos eram negras forquilhas e enxadas. E nas roças ficaram pegadas vivas, como cicatrizes. Cada cafeeiro respira agora um escravo morto. E nas ilhas ficaram incisivas, arrogantes estátuas nas esquinas, 100 e tal igrejas e capelas para 1000 quilómetros quadrados. E o insurreto sincretismo dos passos natalícios. E ficou a cadência palaciana da Úrsula, o aroma do alho e do zetidoce, no tempi e na bagatela, e no calulu, o louro misturado ao óleo de palma e o perfume do alecrim e do melangincon nos quintais dos luxãs. E aos relógios insulares se fundiram os espectros, ferramentas do império, numa estrutura de ambíguas claridades e seculares condimentos, santos padroeiros e fortalezas, derrubadas vinhos baratos e auroras partilhadas. Às vezes penso em suas lívidas ossadas, seus cabelos podres na orla do mar. Aqui, neste fragmento de África, onde, virado para o sul, um verbo amanhece alto, como uma dolorosa bandeira. Muito obrigado mais uma vez à forma excelente de dizer da Regina Correia. Um país faz-se com homens e livros, dizia um paulista, um Monteiro Lobato. Curiosamente, é disto que fala também o livro. Um país faz-se com homens e livros. E esses homens e livros estão, muitos deles, aqui referenciados. O Carlos Matos Gomes, há dias, dizia que o dever de palavra é um dever de memória. E foi isso que eu tentei fazer com este livro. Como se estivesse a contar histórias aos meus amigos. E é assim que eu gostaria que vós pudesseis ler o livro exatamente nesta perspectiva. Eu estou a contar-vos histórias. São histórias na primeira pessoa, naturalmente, sou eu que as conto, não tem aqui nada de ficção, e, portanto, gostaria que pudessem ler estas histórias desta forma. É uma forma simples, é uma forma como é a gente são tomense, simples, verdadeira, e, portanto, é isto que eu quero aqui deixar transmitido. Antes de, provavelmente, ouvirmos ainda um outro poema dito pela Regina, vou dar a oportunidade
às pessoas digamos, da plateia, e antes de ouvirmos o Tonecas finalizar a sessão, a oportunidade de colocarem questões, quer ao Abílio, quer a mim, quer a Regina, enfim, estamos à vontade. Sim, levanta-se um braço. Quase, não é? Estás a ver ali? É quase um coração, ou não? É muito parecido, não é? Até aquele ponto lá, que é o Ilhéu das Rolas, não é? Até aquele ponto faz parte quase de um coração que está separado, não é? E portanto, esta é uma imagem que não é recente, é uma imagem de 1960. Quer dizer, a imagem foi conseguida hoje. O mapa é que já é de 1960. E, portanto, há aqui pessoas que já deram a volta à ilha. Há aqui pessoas que conseguiram isso. Eu nunca dei a volta completa, mas fui quase até ao fim. Ok, está quase no final. De facto, não vamos ter mais perguntas. Mais uma pelo menos. Sim. O Gandu. O Gandu muitas vezes é visto aqui nesta perspectiva. Eu fiz daquela imagem simbólica, mas o Gandu pode ser visto noutra perspectiva. Há sempre uns tubarões, mais acima que comiam tudo e não deixavam nada. Não sei se ele veio preparado, mas se ele estiver preparado para cantar o Gandu, cantará. Enfim, tínhamos aqui o poema que eu tinha aqui para terminar esta fase. É muito longo e portanto, a Carmen já fez o favor de me chamar a atenção e eu agradeço. Era a Canção da Saudade de Almada Negreiros, em que ele diz: se eu fosse cego, amava toda a gente. E com isto eu vou terminar pedindo ao Tonecas prazeres para encerrar esta sessão. Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado e peço desculpa. Opa! Isso é tão difícil. É muito difícil isso. Olha, eu não trouxe a letra do Gandu, portanto não vou poder cantar o Gandu. Não sei a letra. Hein? Voador. Mas eu queria fazer aqui uma brincadeira, falando, já que o António falou de Macau. Macau é o meu país do Oriente. O nosso, se calhar. Mas eu também tenho um país do Norte. Tenho um país meu que é do Norte. E eu vou cantar uma canção do país do Norte. Só um cheirinho, depois então cantamos o Gandu, ok? Já que falamos de Gandu, de rio, de mar, de canoa, vamos ouvir aqui Carlos do Carmo. Canoa de velha erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que andas perdida, se encontrar companheira. O vento sopra nas fragas, o sol parece morango,
O Tejo baila com as vagas para ensaiar um fandango. Comigo. Canoa, conheces bem quando a norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abarroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. País do Norte. Muito obrigado, obrigado. Então, para acabar, vamos ouvir o Gandu. Desce o ferro ali pra te dar pichinha. Quando cute fama só feu e liso toma quate. Desce o ferro ali pra te dar pichinha. Quando cute fama só feu e liso toma quate. Gandue boa le do malini bocanzon los caglita pato do pichi vale bu pa burna molea Gandue Ose saja tabeo manda bu flodio manche Gandue boa le do malini bocanzon los caglita pato do pichi vale bu pa burna molea Gandue Ose saja tabeo manda bu flodio manche Ose saja tabeo manda bu flodio manche Ose saja tabeo manda bu flodio manche Yeah, yeah, yeah. Paguei fa moli só segado. Paguei fa moli só segado. Futu saluta fo. A pouco minha de ubuca se sabe minha fo. A pouco minha de ubuca se sabe minha fo. Paguei fa moli só segado. Paguei fa moli só segado. Futu saluta fo. A pouco minha de ubuca se sabe minha fo. A pouco minha de ubuca se sabe minha. Olha as palmas aí. Uá, 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 Willy. Uá, uá, uá. Parabéns, Antônio Bondoso. Obrigado pelo convite. Obrigado à UCLA. Viva Portugal, viva São Tomé e Príncipe.